Olá, galerinha. Bem, primeiro ano, o assunto da recuperação de vocês de biologia vai ser tecido muscular. Como vocês já me conhecem, eu sou o Neto Sudeste, sou professor de física de vocês e estarei responsável também pela recuperação de biologia. E dentro do assunto de tecido muscular, vamos ver. Tecido muscular é um tecido de origem mesodérmica, caracterizado pela presença de células alongadas, denominadas de fibras musculares ou miócitos, com um citoplasma rico em fibras proteicas que conferem a esse tecido a capacidade de contração. Em virtude dessa capacidade de contração, o tecido muscular é responsável por diversos movimentos que ocorrem no organismo, como a contração de órgãos. O tecido muscular é caracterizado pela presença de células alongadas, denominadas fibras musculares ou miócitos, com um citoplasma rico em filamentos proteicos, principalmente actina e miosina. A actina é uma fibra proteica do citoesqueleto e, junto a outras proteínas, forma os chamados filamentos finos. Já a miosina é uma proteína associada ao citoesqueleto e forma os filamentos espessos. As células musculares apresentam ainda o tecido conjuntivo, conjugado, e sua matriz extracelular é constituída pela lâmina basal e fibras reticulares. Algumas estruturas das células musculares recebem denominações especiais. A membrana, por exemplo, das células musculares é denominada de sarcolema. O citoplasma é chamado de sarcoplasma. E o seu retículo endoplasmático liso é chamado de retículo sarcoplasmático. Então é importante, gente, vocês gravarem esses termos, apesar de já ser um assunto que vocês viram na quarta unidade, é um outro conteúdo, né? É o mesmo assunto, mas com um conteúdo diferente abordado pelo professor de vocês. Mas é o mesmo assunto, porém é importante vocês abordarem e gravarem isso que está sendo abordado aqui para vocês, porque vai ser com base nesse vídeo que a prova de vocês de recuperação vai ser elaborada, assim como a atividade, tá bom? O tecido muscular é responsável pela contração muscular, característica conferida pela presença dos filamentos proteicos de actina e miosina. Esses filamentos utilizam a energia proveniente das moléculas de ATP, que é adenosina trisfosfato, para a realização do processo de contração. O processo de contração muscular é de extrema importância para o organismo, pois além de permitir a sua locomoção, possibilita a contração de diversos órgãos, influenciando diversos processos fisiológicos como a digestão, por meio dos movimentos peristálticos, no trato digestivo, e a circulação sanguínea, por meio da contração do coração e dos músculos esqueléticos que comprimem as veias, auxiliando no deslocamento do sangue de volta ao coração. Até porque o coração é um músculo, né? Então, resumindo, o tecido muscular é responsável pelos movimentos do corpo por meio de contrações. É capaz de gerar força e trabalho. As suas células, chamadas de fibras musculares ou miócitos, são alongadas e apresentam miofíbrilas contráteis, ou seja, de fáceis contrações. Ok? Resumindo o conceito de tecido muscular. O tecido muscular pode ser classificado em três tipos: o músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo estriado cardíaco. E aí a gente vai entender cada um deles, certo? O estriado esquelético é constituído por células alongadas, com 10 a 100 de diâmetro e 30 centímetros de comprimento. Essas células são formadas pela fusão de células precursoras, denominadas de miócitos, sendo por isso multinucleadas. Os núcleos ocupam as porções mais periféricas da célula. O tecido muscular estriado esquelético é responsável pela contração voluntária do organismo. Ligado aos ossos, esse é o tecido responsável pela locomoção. As células desse tecido são ricas em filamentos de actina e miosina.
E esses filamentos estão envoltos em invaginações da membrana, cisternas do retículo endoplasmáticos e das mitocôndrias, formando as miofibrilas. A disposição dos filamentos de actina e miosina na célula faz com que ela apresente uma aparência estriada, quando vista ao microscópio, apresentada as faixas claras e escuras. Como a gente pode ver aqui não está apresentando as faixas claras e escuras, mas o músculo esteroesquelético ele é dessa forma assim. Ó. É mais ou menos dessa forma que ele é perceptível no microscópio. O músculo liso apresenta células fusiformes, espessas no centro e afiladas nas pontas com cerca de 3 um a 10 um de diâmetro, e comprimento variado dependendo de sua localização. Em vasos sanguíneos, por exemplo, eles podem se apresentar cerca de 20 um. Já no útero, durante a gestação, cerca de 500 um. Além disso, seus núcleos são centrais. Ou seja, o músculo, no processo de gestação, né, o útero ele expande. Por isso que ele é um músculo, para que ele tenha essa capacidade de expansão para que a mulher possa abrigar o bebê dentro do útero. Essas células têm aparência não estriada, com contrações lentas e involuntárias, sendo responsáveis pelos movimentos involuntários do corpo. Atuam, por exemplo, nas contrações uterinas durante o parto, e esse tecido é encontrado em diversas estruturas do corpo, como na bexiga, no útero, no trato digestório e nas artérias. Músculo estriado cardíaco, ou simplesmente o músculo cardíaco, está presente no coração, né? Claro, o nome cardíaco ali já nos entrega isso. Ele atua na contração desse órgão, permitindo assim o bombeamento de sangue para todo o organismo. O músculo é um tipo de órgão, ele apresenta didaticamente falando a seguinte configuração ou estrutura. Músculo é formado por um conjunto de feixes. Feixes são formados por um conjunto de fibras, e as fibras formadas por um conjunto de miofibrilas, e as miofibrilas, por sua vez, formadas por um conjunto de miofilamentos de actina e miosina. É só um resumo do que a gente já viu nos slides anteriores. E há 3 tipos de revestimentos de tecido conjuntivo no músculo, no tecido muscular, que é o epimísio, que reveste o músculo, o perimísio, que reveste o feixe, e o endomísio, que reveste a fibra muscular. Ok, galera? Então esse é o nosso assunto. Eu vou pedir para vocês que prestem bastante atenção em tudo que está sendo passado, copiem, porque esses apontamentos vão ser necessários para vocês responderem à atividade, e mais tarde vai ser necessário para vocês fazerem a prova de recuperação. Ok? Até a próxima.